Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Araras Pod. Hoje é sexta-feira, estamos aqui, sextando, todo mundo junto, dia intenso hoje, hein, Gui? Hoje o Araras Pod esteve aí na coletiva de imprensa do nosso querido prefeito Irineu Norival Marreto, da vice-prefeita Dona Elaine Brambila. Nosso abraço, nosso carinho à administração. Hoje o dia foi bom e continua. Hoje nós vamos aqui sextando com mais um Prazer em Conhecer. Hoje é 11 de abril de 2025. Já vou começar agradecendo aos nossos patrocinadores que são responsáveis por estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer ao pessoal da Rajá Esfirraria e Pizzaria. Sextou, não sabe o que vai comer hoje? Pede, olha, tem pizza salgada, pizza doce, pizza de massa integral, gente, tem vegetariana, tem para todos os gostos. Tem pizza cone, tem esfirra doce, salgada. Procura aí, Insta Delivery do Rajá Esfirraria e Pizzaria. Faça seu pedido, você vai gostar. E também agradecer a Maria Eduarda, o pessoal do Café Júnior. Café Júnior, um primor de café. Está aqui sempre nos dando pique aí para a vida corrida. Trocou ali o meu técnico. Oi, Gabriel! E o Café Júnior nos ajuda aqui no dia a dia. Maria Eduarda, pessoal do Café Júnior, procure aí, você comerciante ou você que compra, às vezes ou uma mercearia ou na sua casa tem bastante gente e quer aí aproveitar o café, saborzinho de café caseiro, Café Júnior, procura nas redes sociais, eles têm condições incríveis. E também o pessoal do Celeiro Café. Celeiro Café ali na Avenida Washington Luiz, o Murilo, a Regina, trabalham com café da manhã, tá ali para fazer um bate-papo, uma reunião de trabalho, almoço, café da tarde até às 19 horas. Nesse horário aqui na sexta-feira, até às 23 horas, o Celeiro Restaurante ali na rua Barão de Arari. E quero agradecer hoje também ao Felipe, a Juliana, todo o pessoal da Ótica Ver a Vida. Fui hoje lá, eu, meu esposo. Gente, não dá, a idade chegou. Agora a gente tem que escolher o modelo do acessório, porque ele não dá mais para ser indispensável. E eu fiz até um story, postei aí do pessoal do Ver a Vida. Que atendimento excepcional. Então, mandar um abraço, pessoal. Você que está buscando aí óculos de qualidade, atendimento personalizado, moderno, hein? Tem uma máquina, coloca você lá na frente da máquina, ela fala, olha para frente, olha para direita, olha para esquerda. Muito legal. Ótica Ver a Vida, ali na rua Tiradentes. É quase esquina com a José Bonifácio. Vale a pena. E agora, aproveitar e agradecer o Guilherme, o Gabriel, o Daniel, que estão aqui. Um abraço para o Rick de Gílio, que também está nos acompanhando. Estou te esperando, Henrique, o dia que você estiver aqui em Araras, vir bater um papo com a gente. E vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, Cristiane Gantos, psicotraumatologista. Boa noite, Cris. Boa Seja noite, bem-vinda. Mary. Tudo bem? Tudo bem. Cris, hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que é ser psicotraumatologista. Muito legal. Muito legal. É muito legal. Seja bem-vinda, prazer Obrigada. te conhecer, prazer te receber aqui no Araras Pod. Uma alegria estar aqui. Que estrutura maravilhosa, que lugar incrível, que ambiente encantador. Muito obrigada. Cris, vamos lá, para a gente começar, fala para mim, quem é a Cris Gantos? Vamos lá, Cris Gantos. Cris Gantos é mãe de um menino de 7 anos, o Igor. Eu tive o meu primeiro filho, que é o único, Igor, com 48 anos. E por ele, eu mudei completamente a minha vida. Eu comecei a minha carreira como administradora de empresas, mudei para Araras na pandemia, então eu sou, basicamente, minha vida toda eu passei em São Paulo. E eu trabalhei no Sebrae como técnica de qualidade há muito tempo atrás. E saí do Sebrae para participar de um programa de capacitação de fornecedores nacional. E neste programa surgiu uma ideia de publicar um livro. Eu publiquei meu livro muito jovem. Eu era professora universitária muito jovem. Com 23 eu já dava aula de introdução à administração geral, alguma coisa assim, numa universidade próxima à minha, onde eu me formei. Eu sempre falei muito bem em público e quem fala bem em público, né, é convidado para ser professor, orador, etc.
E aí eu percebi uma oportunidade, publiquei meu primeiro livro. Então, eu trabalhei como executiva no mercado, viajei o Brasil inteiro a trabalho. Tive o privilégio de publicar esse livro e esse livro ter feito muito sucesso. E eu ter podido implantar, eu fui uma das precursoras dos 5S, que é uma metodologia Seiri, Seiton, Sheiketsu, né? Descarte, organização, limpeza, higiene, ordem mantida. E eu trabalhei com isso durante muito tempo. Muito tempo. E como eu tenho algumas, não muitas, mas algumas graduações, pós-graduações, e uma delas é em dinâmica dos grupos. Um dos meus diferenciais sempre foi trabalhar a parte exata com a parte humana. Trabalhar a administração com leveza, com essa questão da participação de grupos. Então, uma das especializações é em dinâmica dos grupos. E uma das condições para trabalhar e ser efetiva no trabalho com grupo é fazer terapia. Não é possível você trabalhar o dia inteiro coordenando um grupo sem cuidar de você mesma. Gestão de pessoas. Impossível. Você só atinge o outro na medida em que você vai em você mesma. Então, a profundidade com que eu conseguia resultados num grupo era a profundidade com a qual eu me trabalhava na terapia. Então, terapia sempre para mim nunca foi um adendo, uma vírgula. Terapia sempre fez parte da minha rotina. Pois é. Aí, com 40 e poucos anos, eu caso e me vejo num relacionamento mega tóxico. Você dedicou a sua vida toda ao trabalho. Exato. Se realizava com a sua profissão. Eu e as minhas amigas nos bastávamos, porque era muito divertido. Eu, independente, viajava o Brasil inteiro. Não tinha muito espaço, né? E muito, muito livre, né? Nós, assim, eu tenho 4, 5 amigas que até hoje, né? As minhas amigas somos amigas há 30 anos. Então, assim, os namoros sempre nunca duravam, porque as viagens eram prioridade, enfim. Eu me casei com 38 anos. E me vi num relacionamento super tóxico. Esse casamento durou 2 anos e foi muito pesado emocionalmente para mim. Quando eu terminei, eu tive uma depressão muito séria. E aí eu me vejo diante de uma dor que não tem tamanho. Fui buscar ajuda, fui me tratar, e aí eu descobri as constelações. E aí eu descobri e fui me especializar com alemães na época, que eram o Bert Hellinger, que é um alemão, ele é o grande mestre, eu digo assim, como se eu tivesse imensos mestres atrás de mim. Então, eu me sinto respaldada por pessoas muito sábias, muito sábias. E o Bert Hellinger, com certeza, ele é um grande, grande, grande nome do nosso tempo. Foi ele que sistematizou as leis, as ordens do amor, né? E eu fiz essa formação com alemães, mas é isso. Trabalhei e me vi em outro relacionamento tóxico. Por que esses padrões se repetem? Eu ia perguntar. Por Parece que? ser um padrão. Exatamente. Por que estes... E essa pergunta, porque eu nunca me considerei boba, nem ingênua, nem não inteligente. Como uma mulher e como amigas juízas, como amigas delegadas, como amigas... Ou seja, alguns padrões independem da sua capacidade cognitiva. O Cris, e até mesmo quando você está passando por esses relacionamentos tóxicos, você tinha coragem de compartilhar com as suas amigas ou não? Eu recebi, inclusive, alertas. E eu não enxergava. Não aceitava. É claro que
assim, eu considerava e depois eu ia refletir, tanto que nenhum deles durou muito também, mas, enfim, eu não me permiti ficar 10 anos, né? Mas, assim, por que determinados padrões, tanto de comportamento como de relações, se repetem? E eu fui fundo nisso, porque eu precisava entender o porquê disso na minha vida. Né? E quando eu tive o meu filho com 48, também tive uma depressão pós-parto. E por que essa dor imensa no momento de tanta alegria, de tanta, né, de tanta bênção, de tanta... E aí me deparo com... E isso também me deixava muito curiosa. E por que assim? Puxa vida, as constelações... Eu fui buscar todas as terapias relativas à repetição de padrões e encontrei nas constelações um grande universo de possibilidade. Vamos abrir um parênteses apenas para quem está nos assistindo e não entende o que seriam constelações. Seria estudo de estrelas? Do que se trata? Do que se trata? Eu até comentei, né, aqui fora do ar, que eu tenho uma amiga que falou que fazia constelação familiar. Eu achava que era uma terapia que a família dela toda estava sentada junto, batendo um papo. Isso é muito, muito lindo. Essa pergunta é muito pertinente porque, na verdade, assim, eu não sei se esse nome é o melhor nome, mas é o nome de um método que se transforma numa filosofia de vida, na verdade. Esse método, ele consegue fazer uma leitura do nosso inconsciente. O que está no nosso comportamento que é repetição de coisas ou de questões da nossa família. E aí eu fui descobrir. Exato, que não é só. A gente não só repete relacionamento, a gente repete coisas boas também. Mas alguns padrões são muito. Não só na atração, mas a gente repete muito da nossa. A gente tem muito mais dos nossos pais do que a gente imagina. Nós nos achamos independentes, o que é uma ilusão. Né? Na verdade, nós somos muito mais da nossa família do que a gente imagina. Então, e eu queria entender por que alguns terapeutas transformam a vida de algum... Eu passei por alguns processos terapêuticos que mudaram a minha vida. Mudaram completamente a minha percepção. Ampliaram o meu universo de uma maneira gigante. E por que outras terapias são só mais um atendimento? E aí eu fui descobrir que o segredo de um trabalho profundo está quando nós trazemos o corpo para a terapia. Não é só verbal. É trazer as nossas emoções retidas no corpo. E aí eu fui descobrindo e fui somando coisas. Então, por exemplo, a psicotraumatologia trabalha com o que do trauma ficou no sistema nervoso central. A constelação, ela acessa essa liberação. E quando essa liberação acontece, ela é involuntária. As reações são involuntárias. Então, muitas vezes vem um choro, um tremor. Isso é liberação de trauma no sistema nervoso. Porque não é da sua cabeça. O trauma, ele não é... algo aconteceu. Algo concreto aconteceu. E por ter sido um trauma, quando a gente fala assim, houve um trauma, houve algo que machucou, que marcou, mas existe algum tipo de trauma que você não consegue se lembrar? Sim, você não sabe sim, porquê? Exatamente. Existe uma classificação, né? Mas existe uma classificação didática, que é o seguinte: nós temos os traumas intrauterinos, que são os que acontecem durante a gestação. Tem os traumas, a categoria de traumas de desenvolvimento, que acontecem do 0 aos 20 anos, porque o sistema, o córtex, ele só amadurece com 22, 25 anos. Uhum. Então, até então, nós estamos em fase de desenvolvimento. Nós temos
Então, os traumas intrauterinos, os traumas de desenvolvimento e os traumas transgeracionais, que são aqueles que os nossos antepassados viveram. E você identificou em você essa repetição de padrões? Se encaixava em qual dessas? Transgeracional. Transgeracional. Isso já vinha com a minha avó. E entender e separar o que é meu, porque por fidelidade, isso é muito... O nosso inconsciente, ele é fiel aos nossos. E nós amamos de uma maneira infantil, completamente absortos, assim. A gente ama como uma criança, os nossos, né? Mas o que liberta é o amor adulto, o amor consciente, é o amor intencional. Uma pergunta nada a ver com constelação. Você define o amor como um sentimento ou uma decisão? As duas coisas. O amor, ele é muito mais... Ele é muito grande e ele precisa ser alimentado através, sim, de decisões diárias. Eu escolho todos os dias gestos intencionais, cultivar memórias afetivas positivas. Isso é um gesto de amor. Passar por cima das dificuldades. Porque a paixão, por exemplo, que é confundida com amor, pode ser um sentimento de atração física, simples assim. E o quão profundo é isso ou não? Profundo é o que a gente cultiva de forma consciente. Sim. E o raso pode ser simplesmente uma sensação visual, inclusive. Então, você falou que a gente tem os traumas transgeracionais, né? Intrauterinos e os da criação, né? Da formação, de desenvolvimento. E os de impacto, óbvio. Que são os mais comuns. Os incidentes da vida. Os que a gente... Na verdade, assim, a ciência do trauma, ela evoluiu muito nos últimos anos. Gabor Maté é um psiquiatra maravilhoso que fala sobre o mito. Sigam ele, gente. Ele tem assim, uma qualidade. Repete aí o nome. Gabor Maté. Ele fala sobre traumas, né? Ele é especialista, ele é um psiquiatra especialista. E ele tem toda Os avós dele foram para Auschwitz. E a mãe teve um impacto grande e ele também. E ele se percebeu viciado em trabalho. Todo vício é um sintoma de trauma. Em comida, em bebida, em trabalho, em sexo, em droga, em o que for. Somos adictos. Nós somos uma sociedade adicta, viciada. E esses vícios estão conectados a traumas. Muitos deles a gente não percebe. A maioria é identificada ou não? Não. A característica de um trauma justamente é essa. Ele é invisível, inconsciente, incontrolável. Porque se você concorda, Meli, que se você soubesse, você já tinha dado um jeito? Sim. A gente tem recursos. Se eu sei do que se trata, eu resolvo. Então, se eu não consigo resolver, é porque eu não sei. Você concorda que se eu sabendo que eu não vou cuidar? Claro que eu vou cuidar. Se é um machucado que está exposto, eu vou cuidar. Agora, eu não cuido quando eu não vejo. E o inconsciente, na verdade, nada mais é do que estes traumas que ficaram no corpo. Dizem que o inconsciente controla a nossa vida. De fato, se nós não cuidarmos de tornar consciente o que é inconsciente governa a nossa vida. E esses traumas, eles vão criando marcas no nosso sistema nervoso central. Exato. Sim, o sistema nervoso saudável, ele funciona no aqui e agora. Então, assim, como é que eu reconheço alguém que está... Todos nós temos, em maior ou menor grau, e por mais que eu me trabalhe, somos humanos, né? Mas como é que eu reconheço alguém emocionalmente saudável? Alguém que cultiva, que percebe a qualidade relacional. Ele tem uma intencionalidade, mesmo que ele não saiba que faz isso, mas ele cultiva relações saudáveis na vida dele. E o que é uma relação saudável? É aquela que amorosamente, gentilmente te impulsiona para a vida, para o mais. Quando é que eu percebo uma pessoa adoecida? Quando ela para de viver no presente, no aqui e agora. A maioria de nós está voltado para o passado.
A maioria de nós está conectado com dores que aconteceram, muitas vezes inconscientes, mas continua preso naquele núcleo que não pôde ser acolhido. Então, o processamento de trauma tem a ver com acolhimento. E nós temos, então assim, e essas dores ficam no sistema nervoso central. E elas se manifestam através, primeiramente, de sentimentos cristalizados. Então, é aquela tristeza que não passa, é aquela angústia que não passa, exato, aquela raiva que nos toma e que nós nos vemos assim completamente transtornados por um comportamento, muitas vezes, do outro, e você não sabe por que você explodiu. Não tem explicação. Por quê? Isso está conectado a algo inconsciente. E normalmente a gente explode com quem está próximo, com quem é da casa. Exato. Nem sempre com quem gerou o trauma. É isso. Exatamente. Isso é um mecanismo de defesa. São defesas inadequadas que nós temos para lidar com a própria dor. A gente projeta a dor nas crianças, no marido, no cachorro, no papagaio, no vizinho, no prefeito. A gente projeta. O outro é que me causa incômodo, né? E não olha para a gente mesmo. Então, arruma confusão. Todo conflito, na verdade, não é com o outro, é com você. É um trauma maltratado. Mal curado. Eu diria que sim. Porque quando a gente tá bem, a gente quer paz com todo Exato. mundo. Você quer, na verdade, quando você tá bem com você, você emana isso, você não vai atrair confusão. Sim. Né? Mas, muitas vezes, a gente atrai confusão de forma inconsciente. Então, assim, poxa, eu sempre... sei lá, dá um exemplo, vai. Eu sempre me vejo em situações onde eu sinto vergonha. Eu me vejo em situações... Exemplo de paciente que me fala. Eu me vejo sempre em situações onde eu passo nervoso. Eu me vejo sempre... Esses padrões são repetição de algo. De uma conexão com alguém que não pôde ser acolhida. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente que chegou com pânico. É triste, é muito triste. Pessoas que têm pânico, elas sentem uma angústia nível ninja. Muitos não conseguem sair de casa. E muitos não entendem, né? E essa pessoa chegou para mim dizendo que ela estava cada vez mais ansiosa e cada vez mais angustiada. Casada há 5 anos e não conseguia engravidar. Soube por indicação, né? Porque o trabalho está crescendo, as pessoas estão sabendo. Isso é muito bom, porque se eu soubesse disso, Meli, há 10, 15 anos, eu não teria passado por muito do que eu passei. E também teria ajudado muitas outras pessoas, né? Exatamente. E ela com esse pânico, com essa ansiedade, com essa angústia, uau, a gente vai olhar, eu nunca sei o que emerge. Na verdade, ela teve uma bisavó que morreu afogada. E isso, ela tinha pânico de água. Ela não podia ver os lagos, aqui era assim, o tempo inteiro ela estava ativada no trauma. E quando ela pôde olhar e diferenciar, porque assim, trauma não é traumatização. Trauma é o que aconteceu. Traumatização é o que ficou em você. E o que ficou nela foi algo tão significativo na família dela que ninguém pôde acolher a dor dessa bisa. E o corpo fica pedindo formas de olhar para essa dor. E quando ela pôde separar-se da bisa e perceber da onde veio, isso pode acalmar no sistema como um todo. Então, quem se cuida e quem cuida dos... Ivete Sangalo fala lindamente de que o melhor trabalho que nós podemos fazer pelos nossos filhos é nos tratarmos e, principalmente, cuidarmos dos nossos traumas. E foi isso que eu fui fazer quando meu filho nasceu. Falei, chegar.
Agora é por ele. É por ele. Eu decido que eu vou até o final do poço, eu vou até o fundo, eu vou até o final do mundo. Eu vou no fundo do poço, eu vou aonde for. Mas eu vou me tratar. Porque existem pessoas curadas e eu não me conformo. E eu não vou, se é que existe, né, outra encarnação, mas assim, é aqui e é comigo. Eu sou responsável pela minha própria vida. E eu não aceito mais não entender e não ter paz. Não ter paz. Então, e esse eu decido, eu quero, eu escolho a vida. E eu vou onde for necessário para buscar cura. Cura. Inclusive na igreja, inclusive no centro, inclusive. Então, assim, onde você puder, até no Alcoólicos Anônimos. Tipo, como eu fazia dinâmica de grupo, eu tinha que, muitas vezes, estudar como os grupos funcionavam. Então, Meliane, a minha pesquisa foi geral, assim, geral. E eu encontrei na neuropsicologia, que é o psicotrauma trabalha com neurociência, neuropsicologia, eu encontrei profundidade. Então, parece que se casam o corpo, as conexões, as relações, nós somos a qualidade dos nossos relacionamentos. Mesmo que a gente não saiba porquê desse sentimento. Porque, assim, isso foi muito legal. Isso, Liana Neto, minha professora, uma gigante. Qual é a diferença entre sentimento e emoção? Sentimento, ele perdura. São esses sentimentos de tristeza. A emoção, ela é feita para passar. Você sentiu e... Exato, pisou no pé. Ai, doeu. Passou. Então, as emoções, elas nos permeiam. Nós somos permeáveis a emoções. Então, óbvio, eu vi alguma coisa triste, puxa, eu evito ver. Porque eu fico triste. Nós somos humanos, a gente sente. Mas o duro é que esse sentimento não passa. Como a tristeza de uma depressão, que não é tristeza, é doença. E para quem está do lado de fora, ela tá com frescura. Vai lavar roupa, dona Maria. Né? Eu atendi uma moça esses dias no telefone que ela falou, eu procurei um médico porque eu tô com crise de ansiedade e ele disse que eu tenho que fazer caminhada. Olha que triste. Que eu vou sair para caminhar. Olha que triste. Sendo que 99% das doenças são somáticas. 99% é emocional, a não ser um acidente. Mas é provado que neurofibromialgia, câncer, doenças em geral, elas são somáticas, são emocionais. Alopécia. Quantas e quantas? Doenças da pele, alergias, tudo isso é emocional. E os médicos nos enchem de remédios e nós estamos num momento doente da humanidade que remedia a vida. Aliás, o que mais abre no mundo é farmácia, né? Muito. Pois é. E aí você vê gente jovem com aquele saco de remédio como se isso fosse normal. Não é normal, gente. Sentir dor não é normal. Não é. Ô, Cris, me dê um exemplo de um trauma intrauterino. O que pode acarretar na vida depois de adulto, ou até mesmo na infância, né? Por exemplo, imagine uma mãe... Eu tô dando um exemplo extremo, tá? Essa mãe... Eu vou te dar um exemplo... Vou dar um exemplo real. Essa mãe engravidou com 17 anos e o moço, com 19, queria estudar e não queria assumir essa relação. E aí essa moça queria casar. E ele, por pressão familiar, não podia. E ele some. E ele deixa essa moça com os pais dela. Há 30 anos atrás.
Como se isso não fosse sério até hoje. Essa moça, você imagina a dor do abandono do amor da vida dela. E ela, óbvio, com essa dor gera essa criança que já nasce sentindo tristeza. Se sentindo abandonado. De uma grande perda. Nós temos 5 grandes feridas emocionais, né? Então, assim, a rejeição, a humilhação, o abandono, a injustiça, tudo isso nós recebemos em maior ou menor grau. Mas algumas, ela passou sozinha. Provavelmente sem ter com quem desabafar. Sendo criticada por ter engravidado. Então, isso é uma dor imensa. É um exemplo de trauma intrauterino. Esse é um exemplo. Outro exemplo é de uma violência obstétrica. Que a mulher sofre naquele momento, onde ela precisava ser acolhida, ela é agredida. Como essa criança recebe isso? Porque a criança está conectada, literalmente, com a mãe. Então, como a sua mãe, então é isso, como a sua mãe, como ela qual o tipo de cuidado e segurança que ela teve durante a gestação? Sim. Infelizmente, a maioria das mulheres se sentiu insegura, temerosa e sozinha durante a gestação. E essa é uma realidade. E qual é o momento, vamos falar nós estamos falando agora do desenvolvimento, né? Mas num transgeracional, essa é a palavra, né? Ou até mesmo intrauterino, qual é o momento de identificar? É ainda na infância ou só consegue identificar esse trauma depois de adulto, depois de formado, quando sabe se expressar de maneira melhor? Nós vemos isso em crianças muito pequenas. A agressividade, uma criança, ela manifesta alguns comportamentos que estão já conectados a possíveis traumatizações dos pais. Não dá para afirmar e assim, eu não posso trabalhar com crianças com menos de... Eu não posso trabalhar nem com adolescente, assim, eu não trabalho com menos de 18 anos, porque o sistema nervoso não está não tem capacidade metafórica, cognitiva para entender. Então, normalmente, e eu tenho casos de mães que me procuram, meu filho tá com isso. Aí eu digo para ela assim, olha, eu posso trabalhar o teu filho através de você. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas nos acompanhando pensam, poxa, meu filho é assim, mas é verdade, aconteceu isso comigo na minha gestação ou no meu parto, né? Que causou esse trauma e eu não imaginei que fosse repetir. Eu tive semana passada 3 mães que me procuraram dizendo e contando e quando eu digo eu preciso trabalhar com você, elas somem. Medo de se expor. É mais fácil dizer que a criança tem problema do que olhar para os próprios. Entre aspas. É mais fácil, entre aspas. Porque quando eu coloco e digo, não é ele, não sou eu. Sendo que até os 7 anos, a criança, ela é o comportamento dos pais. Isso é muito duro. É muito duro, porque quando a gente vê as bobagens que como pai e mãe a gente faz, mas isso também nos dá uma dimensão de humildade e entendimento de que é possível nós nos tratarmos para que a gente possa liberar a próxima geração. Então, assim, olhar para a verdade, Merliane, muitas vezes é insuportável. Só que é o único caminho que liberta. Principalmente quando a verdade está no espelho. Exato. E aí, é impressionante que os mecanismos de defesa, como negação, justificativa, vitimização, são mecanismos de defesa para sobreviver, mas que não precisam, que fizeram sentido, talvez quando nós éramos pequenos, mas agora existem outros mecanismos mais saudáveis.
Mas muitos continuam com os mesmos mecanismos de defesa inadequados. E uma pessoa traumatizada, ela traumatiza as demais. É impossível alguém machucado não machucar os demais. Eu me lembro de uma gestora que eu tive, que ela falava sobre os radicais livres, né? Quando a gente está falando de cosméticos, em tratamento, e ela falava assim, radical livre é aquele divorciado que sai machucado e quer provar para todo mundo que ele já venceu, mas ele vai machucar um, machuca o outro, machuca o outro. Exato. Enquanto ele não resolve se tratar, ele está sempre machucando a outra pessoa. Exato. E só que assim, não tem como fugir, nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Tudo bem, não começou com você, é verdade. Mas você nasceu com recursos e condições de tratar isso em você. E hoje em dia ninguém tem mais desculpa, porque se não for a Cris, é o Lucas Scudeler, é a Cristina Florentino. Tem gigantes na internet dando dicas preciosas. 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 A gente sempre teve, assim, como sociedade em geral, que eu não preciso de um psicólogo, não tô louca. Exato. E como é que eu vou, então, procurar uma terapia que vai tratar a minha parte neurológica, me falando que é um trauma e que eu preciso admitir que eu preciso me libertar disso? Como é o primeiro passo para... Normalmente as pessoas percebem na dor. Então chegam com dores. Ou dores físicas, ou dores profundas. Eu não consigo falar em público. Exemplo, vai te dar um exemplo. Eu não consigo aprender inglês. Eu não consigo. Ou com dores. A minha coluna é insuportável. Todos os dias a minha coluna dói. Eu não tenho disciplina. Isso é muito comum. Eu não tenho. Como se existisse autossabotagem. Não existe. Não existe. O que existe é trauma atuando através de você. Porque se você fosse saudável, você naturalmente escolheria o melhor para você. Então, através desses sintomas de dor, é que as pessoas chegam para mim. A minha vida não anda. A minha vida não flui. Eu não consigo ganhar dinheiro. O dinheiro é energia. Né? Muda o humor da gente. Não é bom? Sim. É bom demais. E assim, o bacana é que a psicotraumatologia é uma terapia breve. Eu nunca fiz mais que 6 atendimentos. Em casos muito sérios. E é espaçado, é uma vez por mês. E a gente estava falando de pessoas aqui que em uma sessão, em um atendimento... muda. E mais do que eu falo, os depoimentos que eu tenho de pessoas reais que em uma sessão transformaram a própria vida. Então, assim, é estranho eu dizer isso, é como se eu estivesse fazendo esses... Eu tenho pavor do que não é verdadeiro. Eu tenho pavor de marketing pavão, sabe? Não. Mas é um método. Eu uso... neurociência, eu uso Feltsense, eu estudo muito. Isso não é a Cris. Isso não é algo... não. Existe uma ciência por trás disso. Existe método por trás disso. É cirúrgico. Tira com a mão. Como uma cirurgia. É cirúrgico. Vai exatamente na causa. Porque enquanto a gente não olhar para a causa raiz... a erva daninha continua se ampliando. Então, o bonito dessas novas terapias é isso. É poder curar a causa. E de uma maneira amorosa, compassiva, generosa. Não causa outro trauma. Eu me encontrei comigo e... Bom, comigo não, agora com outros eu não sei. Assim, eu me encontrei comigo, que susto com o que eu vi. Exato. E eu não sabia que eu era isso, e agora estou traumatizada com o que eu vi. Com o que eu causei em outras vidas. Talvez não em outras vidas, não. A gente não trabalha com outra vida, a gente trabalha com o seu sistema. Com o que eu causei em outras vidas próximas a mim. Filho, sim, entendi. Eu entendi outras vidas sendo. Sim, o que eu causei em outras. E aí, quando a coisa
é maior, a pessoa enxerga, mas ela vai enxergar na medida que ela pode. Eu nunca vou além do que, porque o método não me permite. É tão ético, é tão... O campo só vai se... Eu só vou conseguir ir em você até onde você consegue. Porque óbvio que o objetivo não é retraumatizar e nem enlouquecer as pessoas, né? E muitos já vêm fazendo terapia. Tipo, o meu terapeuta recomendou, porque uma sessão de psicotrauma adianta em 10 anos a terapia. Sim. Porque questões que você vai só conversar no mental levam muito tempo. Agora, quando você envolve outros recursos simbólicos, o inconsciente é muito rápido. Destrava. Completamente. Então, óbvio que se for, eu vou recomendar, olha, sei que... E outra, não dá para fazer tudo numa única... Não tem milagre. Não tem milagre. Então, se forem coisas muito sérias e muito grandes, às vezes demora... A pessoa vem a cada 2 meses para processar. Para processar. Eu não atendo toda semana a mesma pessoa. Jamais. Porque é demais. É too much. É demais. Então, a gente vai absorvendo a verdade aos poucos. Aos poucos. E tanto a terapia como a igreja ajudam imensamente no processamento das informações. Então, sim. E as mulheres funcionam diferente dos homens. Muito diferentes. Então, assim, a mulher, se não tiver com a espiritualidade, não é religião, mas se ela não tiver conectada com a natureza, com... primeiro essa força maior, depois ela e depois os outros. E muitas vezes ela coloca todo mundo na frente dela, para se cuidar em último lugar. E fala, poxa, eu sou tão boa, eu faço tudo para todo mundo. Amai o próximo como a ti mesmo. E se você não se ama, a conta vai vir. Sim. Né? Jesus é muito sábio, óbvio. Né? É o mais sábio de todos. Então, as grandes verdades do psicotrauma e da neurociência e da medicina estão na Bíblia. É isso. Já foram descritas. A Bíblia diz que enquanto eu me calei, foram secando, foram enrijecendo os meus ossos, né? Então, quando eu vou guardando aquela verdade, quando eu vou guardando aquela dor, eu vou me fechando. E isso é uma característica muito, muito significativa de quem tem trauma. Assim, quem tem muitos traumas, na verdade, mais de um, né? Todos nós temos muitos. Mas uma questão é que as pessoas na dor, elas se isolam. E a pior coisa que você pode fazer na dor é se isolar e não pedir ajuda. Quanto mais isolado, mais a dor se cristaliza. E vidas, muitas vezes, são perdidas de pessoas que não se abrem para o novo. Talvez por medo? Por medo ou por vergonha? Por vergonha, por medo, por resistência, por N uma explicações. Medo de julgamentos? Medo e assim... mas medo que talvez fez sentido quando algo aconteceu, mas não agora. Sim. Algo aconteceu que justifica esse comportamento. Mas, com a internet hoje, eu não sei se a gente tem mais a desculpa de ficar no quarto sem procurar ajuda. Com a quantidade de informações que nós temos hoje, óbvio, gente, que tem casos e casos, ok? Tem casos e casos, e cada caso precisa ser muito... É muito singular, é muito singular. Mas, de forma geral, sim, nós temos recursos para procurar ajuda. Ô, Cris, então eu te cortei, te tirei do caminho, mas o seu filho nasceu, você tratou aquela depressão pós-parto. Exato. Se libertou e aí veio, então, para Araras. Isso. Foi esse processo. Eu vim para Araras, meu filho era pequenininho, tinha 2 anos, aí veio a pandemia. E na pandemia eu resolvi mergulhar de cabeça.
Falei, eu vou estudar, eu vou ser referência, eu vou ser excelente. E para isso eu preciso olhar para cada pedacinho meu. Porque eu posso estudar o que eu quiser, eu posso ler a quantidade de livros que eu quiser. A sabedoria está no coração e não na cabeça. Então, é isso. Eu decidi investir muito em olhar para todos os meus sentimentos que não iam em direção ao mais, à vida. Eu resolvi cuidar de cada partezinha minha que estava travada, que estava se sentindo sozinha, porque quando a gente está saudável, a gente tem um monte de amigo, a gente compartilha, a vida é divertida. A gente quer estar junto das pessoas. É gostoso, é prazeroso estar junto. Eu confio, isso é ser saudável. E é isso, assim, eu queria olhar para cada partezinha minha que precisava e estava pedindo ajuda. Porque nós não somos uma coisa. Nós temos muitas partes. Isso é muito lindo na neurociência. Nós temos a parte da criança. E muitas vezes é uma criança ferida. Nós temos o eu crítico. Aquele eu que você não sabe, você não consegue, você não pode, você não é. Ele é um personagem. A gente tem o eu superior, que é o nosso melhor eu. Aliás, tem um documentário lindo, chama Eu Superior, lindíssimo, vale a pena ver. Cortella fala lindamente, Mário Cortella fala lindamente nesse vídeo. Nós temos várias partes. A adolescente, nós temos a briguenta, a não sei o quê, né? Enfim, nós temos muitas partes. E quanto mais essas partes estão separadas e sofrendo, a gente sofre junto. E quando elas estão integradas, porque não é excluir o que te machuca, é integrar, é abraçar, é estar disponível de uma maneira generosa para se acolher na dor. E quando uma dor é acolhida, ela passa. Passa e você volta a sorrir. Exatamente. Volta literalmente a sorrir. Exatamente. E aí você entendeu como você encontrou a cura e quis compartilhar isso com as demais pessoas. Como começou essa ideia de querer compartilhar essa sensação de cura mesmo, né? Engraçado, Melene, que não foi querer, foi mais que isso. Tipo, eu me reencontrei profissionalmente. Não era mais um querer, era obrigação. Não era uma, tipo, eu não sei se eu escolhi ou o trauma me escolheu, porque óbvio que quem não tem trauma não ia trabalhar com trauma. Eu tenho amigos que falam, credo, só o nome já me arrepia. Porque tem que ter estômago, você tem que ter muita saúde para entrar na dor. E não se misturar com a dor do outro, não querer salvar o outro. De que lugar, existe um lugar que de fato ajuda, que não é o lugar de Salvador. E o lugar que ajuda é esse lugar centrado, é esse lugar seguro, é esse lugar consciente. Então, quando naturalmente eu fui trabalhando as minhas dores, eu sentia, porque como eu já trabalhava com um grupo, eu assim, a minha transição de carreira me escolheu. Normalmente, a sua maior dor é a sua maior pérola. Então, e ostra ferida, que não foi ferida, não produz pérola. Então, muito da nossa sabedoria, dos nossos dons, isso a minha professora Liana Neto, que é uma gigante no trauma, fala, é doutora e ela hoje fala sobre referência mundial, que as nossas dores que viraram pérolas são dons. São dons. Que podem ajudar outras pessoas. Exatamente. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Há quanto tempo? Eu acho que assim, de abrir o consultório mesmo e acho que 2 anos pra cá.
2 anos. Você tem noção de quantas pessoas já passaram ali pelo seu consultório nesses 2 anos? Olha, registrado no Google com depoimento eu tenho 44, mas eu acredito que mais de 100. Mais de 100 pessoas. E eu me sinto começando, Merilene, assim, tipo, eu tô começando. E começando de um lugar muito seguro do que eu tô fazendo. Porque você não pode mexer na alma de alguém ou na vida de alguém sem saber o que você está fazendo. É muita responsabilidade. Então, eu tive que ter muita estrada, muita maturidade. Também acho que lidar com trauma, talvez uma pessoa mais jovem não tenha essa maturidade. Essa bagagem. Eu tenho uma amiga que fala, cara, eu não confio em ninguém com menos de 50 para poder fazer... E é verdade. É a nossa história que nos habilita. Então, assim, acho que eu comecei desde os 18, na verdade, né? E é isso, assim, a trajetória me levou a procurar profundamente estudar sobre isso. E saber que tem gigantes curando no mundo. Gabor Maté, Cristina Florentino, grandes nomes que estão aí no mercado. Matheus Cautiero, que é gigante do Feltsense. Gendlin, que é o autor da ciência do Feltsense, do trauma no corpo, que diz que o inconsciente está no corpo. Então, assim, as coisas têm evoluído de uma maneira exponencial. Tudo evolui de uma maneira... A evolução e vem num momento onde a gente precisa, onde a humanidade precisa, né? Então, cada depoimento que eu tenho de uma cura, nossa, isso é tão gratificante. Você vê vidas transformadas que talvez não tivessem o mesmo percurso se não tivessem passado por você. Isso é emocionante. A gente tem aqui, olha, um depoimento da Cris, ali o pessoal do Arara Salgado. Um abraço para a Cris, para o esposo dela, Jô, né? É Jô o esposo dela, né, amor? Da Cris. Estou com vocês. Que delícia! Falando que é verdade. Aí ela fala assim, Cris, você é maravilhosa. Venci o meu eu quando eu te conheci. Que linda! Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando. Terapia Cura Alma. Que delícia! A Maria Carolina, advogada. A Eolina Flores. Também a Mona Lisa, que entrou aqui. Teve mais gente aí no Instagram? Bastante gente. Teve bastante gente no Instagram. Que delícia! Mas o pessoal... De segunda-feira eu faço um café. Assim, a cada 15 dias eu divulgo gratuitamente, chama @psicotrauma.crisgantos. E nesse café as pessoas podem vivenciar uma cura em grupo. É online ou... É presencial. Presencial. E eu divulgo tudo direitinho lá no Instagram. Repete então o seu Instagram. É @psicotrauma. Essa segunda vai ter. @psicotrauma.crisgantos. Então, é um espaço que cabem até 24 pessoas e nesse espaço as pessoas são sorteadas. E é lindo de ver isso também em grupo. Também em grupo. Para quem ainda tem alguma resistência, isso. Pode começar. Lógico, claro. Porque assim, eu ficaria... Quem é essa mulher? Óbvio que eu ia desconfiar, óbvio. Então, tipo... Como que é o atendimento? Aonde ela atende? Quem já, né? Tipo, eu ia investigar. Cris, já teve alguém que você, não sei se dar alta seria o termo também para você? Todas as pessoas têm alta após um atendimento. Tá, já teve alguém que você deu esse procedimento de deu alta e a pessoa não quis sair, quis continuar? Quero continuar. Sim, porque... tenho. Eu tenho vários. Eu tenho uma turminha de São Paulo que eu atendo. Então, assim, sempre... você tem uma ideia, que lindo. Essa moça estava desempregada há um tempão. E ela veio por causa disso. Ela não estava conseguindo. Ela entrou numa empresa incrível. E eu a acompanho há 2 anos. Ela foi para os Estados Unidos representando a empresa.
Hoje ela é diretora dessa empresa. Então, assim, mas ela fez a parte dela. Então, assim, eu a acompanho a cada 2, 3 meses. Ela vem com um tema, Cris. Porque eu posso trabalhar vários temas. Então, eu quero entender por que eu não sou promovida. Eu quero entender porque eu não consigo largar o emprego público e empreender. Eu quero entender por que eu me apego tanto a coisas tão pequenas. Eu quero entender, sei lá, temas. A gente tem temas. E esse tema pode estar conectado com... Então, assim, sim, eu tenho uma delas, ela tem 100 mil seguidores. E ela deslanchou gigantemente depois dos atendimentos. Então, assim, sim. Mas o que eu faço? Conheceu, confia, beleza. Faz um atendimento. Acabou o atendimento, você está livre. Você não precisa, eu não te amarro. Pelo contrário, eu quero que os meus pacientes voem. Se você sentir, daqui um mês você volta. Se você não sentir, tá tudo certo. Você não, assim, este atendimento foi o suficiente. E tá tudo certo. Eu não quero criar dependentes. Eu quero, pelo contrário, eu quero que os meus pacientes voem. Então, é isso. Eles voltam, né? Eles voltam. E é muito lindo acompanhar. Então, assim, é muito lindo também poder acompanhar. Mas quando algo é verdadeiro, naturalmente as pessoas voltam. E o que eu recomendo é, não atendo com menos de 15 dias. Porque você precisa de um tempo para poder assimilar. E nem sempre é confortável. Para quem está nos acompanhando e quer entender, qual é o gatilho, qual é o sentimento que eu tenho que seria indicado que eu procurasse uma sessão de psicotraumatologia? O teu incômodo, o grau é o teu incômodo. Então, assim, se não tá legal, se você não tá fluindo na tua vida, algo te chama para um tratamento. É uma crença limitante. Algo me limita. Algo me limita, tipo, e tá me atrapalhando. Eu não acordo feliz todos os dias. Eu acordo muito cansada. Eu me sinto cansada durante o dia. Eu não tenho energia. Eu não. Esses eu não são sintomas que podem ser tratados. Você não precisa, não é você. Inclusive, a personalidade muda ao longo. Nós achamos, assim, ninguém nós estamos neste momento. Então, você pode sim evoluir muito e de uma maneira imensa. Nós não precisamos nos conformar com o que nos desacredita, com o que nos diminui. A gente não precisa se conformar com menos. O conformar seria tomar a forma. Se cristalizar ou se enrijecer naquilo que não tá bom. Por que você é obrigado a ficar nisso? Você não é. E muitas vezes as pessoas se obrigam a ficar no ruim. Pra quê? Tipo, ei, né? Assim, não faz sentido. E quem tá sentindo algum incômodo, quem gostaria de um pouco mais de informação, se conhecer melhor, se libertar. Às vezes algumas pessoas já deu aquela viradinha assim e falou assim, poxa, isso foi um trauma e eu preciso tratar e não consigo sozinho. Exato. O que deve fazer? Como que eu encontro a Cris? Então, uma maneira mesmo é através do Instagram, né? E colocando o meu nome, Cristiane Gantos Ensina Araras, aparece o consultório, aparece aonde eu atendo, aparece as agendas que até mesmo as agendas o espaço promove. Então, isso está virando um movimento. Hoje eu estive em Leme, já ampliou para Leme. Já passou das barreiras da cidade? Já. Bom, já havia passado porque você falou que atende uma galera de São Paulo. Exato, eu atendo uma galera de São Paulo online. Que legal. Online. O Cris, deixa eu ver se tem algum comentário. E já eu vou começar a fazer grupo, porque não vai dar conta de atendimento individual, né? Uau. E é possível tratar um trauma em grupo? Sim. Não há uma exposição
de eu ter que chorar, falar... Não, talvez você sinta uma emoção, sim. Mas nada vai te constranger. Nada no ambiente vai te constranger para que você... Mas se você vai num grupo, você sabe que você está se dispondo por um valor bem menor a ter um atendimento de grupo. Sim. Né? Então, quem vai sabe que vai ter... Não é individual. Sim. Mas, em nenhum momento... Nada da família ou e isso, o grupo tem um contrato de sigilo. Nada, somos adultos. Tudo. E existe esse contrato de sigilo com você também, essa ética que você mencionou. Óbvio. Já. Porque a gente vê até mesmo em crianças que se travam em falar com um psicólogo porque tem medo que vai contar depois. Exato, exato. Então, isso é básico. Esse cuidado, a não ser que for didático, né, assim, exemplo didático, mas jamais expor, porque nós somos seres sensíveis, são conteúdos sensíveis. Certo. Ninguém tem o direito de expor a dor de alguém para um grupo, se não for, não tem, ninguém tem esse direito. Certo. Muito interessante, aprendi muito. Como eu te falei lá no começo, é um tema que eu não conheço, que eu não domino. É apaixonante. Mas é muito bom ouvir falar. É muito bom. É apaixonante. Tão bom quanto você participar, você ter esse... E eu convido, né, quem puder. Essa segunda-feira vai ter em Araras, das 7 às 9h30 da noite. E assim, é muito legal. Cada um leva um prato e no final tem um banquete. E é muito bacana. E qual o endereço? Onde é? De cabeça eu não sei. Mas eu sei que tá lá no Instagram, tá no bio da link. De onde? Do Parque Ecológico. Fica na frente do parque. São predinhos pequenos que tem ali. E eu queria muito um lugar aconchegante. E eu arrumei um apartamento inteiro. O apartamento inteiro é o consultório. Então, a sala é o espaço de grupo. Um dos quartos é onde acontece o atendimento. Então, é um apartamento grande, aconchegante. Já passa a sensação de acolhimento, de casa, para a pessoa já se sentir. Para a pessoa se sentir. E assim, o que eu diria seja curioso. Seja curiosa. Vai, investiga com os seus próprios... Nada do que eu diga é melhor do que a sua própria opinião. Muito bom. É porque assim, ó, essa semana eu ainda ouvi uma pessoa falando, o médico falou isso, mas a mãe acha aquilo. Falei, não vou falar nada, porque em sexto sentido de mãe a gente não toca. Claro que não. E até mesmo em relação a gente, né? A gente fala, tá incomodando. Não é comum isso aqui. E não é da minha cabeça. Né? Vou buscar ajuda. Exato. Vou procurar a Cris Gantos no Instagram. Isso. Psicotrauma Cris Gantos. Isso. Tem WhatsApp? Cris Gantos. Tem um WhatsApp. É 11 99... Eu não mudei ainda o telefone de São Paulo. Pode falar aqui. É 11 998 45 4761. É o meu WhatsApp. E assim, sejam curiosos e confiem na sua própria avaliação. Muito bom. Ô Cris, eu vou mandar que eu dei só para ele pegar ali, você ouvir. Eu vou agradecer aqui o pessoal novamente, tá? Enquanto isso, vou deixar você respirar, que depois a gente parte para o encerramento. Aquelas partes onde a gente vai fazer aquele bate-bola rapidinho. Adorei. Anotei algumas coisinhas aqui que a gente vai conversando depois, tá? Deixa eu agradecer aqui o pessoal da Ótica Ver a Vida novamente. Gente, semana que vem, que eu acho que eu tô... Não, semana que vem a gente tá aqui na segunda. Na outra semana acho que eu já vou estar de óculos. É o que eu falei. Chega uma hora que a gente tem que optar por entender qual acessório é melhor, porque ele é indispensável, qual né? modelo, a cor. É, bem isso. Então eu quero agradecer o Felipe, as meninas todas ali, o Celso também, da Ver a Vida. A Ótica fica na Rua Tiradentes, pertinho ali da esquina com a José Bonifácio, facinho, aquele quarteirão de maior fluxo ali do comércio. Também agradecer o Celeiro Café, procure lá, Celeiro Café e Celeiro Restaurante. Celeiro Restaurante hoje é aberto até às 22 horas. Café Júnior, gostinho de café, como que o Alessandro falou, gostinho de abraço, né? Daquele abraço caseiro. E deixa eu mostrar, vem cá.
Olha o que a gente recebeu, Cris. Uau! Olha, tem caixa nova. Gente, Olha, que chegou a sua pizza. delícia! E Olha! essa aqui, ela é de massa integral. Gente, Olha isso. É calabresa com queijo. essa Vamos hora é ver. perfeito. Sexta-feira, dá pra mostrar ali? Tá mostrando? Gente. Pessoal do Rajá e Serraria Pizzaria, não posso todo dia de dieta. Gente, é integral. É integral. Ai, mas eu não posso comer carne. Tem vegetariana. Tem, é grande, tem esfirra. Olha o aroma. Olha só. Olha a quentinha. beleza disso. Chega quentinha no conforto da sua casa. Rajá e Serraria Pizzaria. Na segunda-feira, no nosso podcast, no podcast da Vanessa, na verdade, nós vamos sortear uma pizza. Quem ganhar pode escolher se quer massa integral ou se quer massa tradicional, tá? E recebe aí no conforto da sua casa. O que você tem que fazer? Escreve aqui embaixo, eu quero. Escreve, você que está assistindo a live depois, que vai ficar gravada aí no YouTube, no Facebook, é só escrever, eu quero. E você vai participar, tá me dando água na boca. Ai, que delícia. Ó, pizza, essa aqui é de massa Idem. integral. Eu vou provar hoje de massa integral, que eu ainda não provei. Tem pizza cone, tem esfirra. Rajá e Serraria Pizzaria, eles estão no Que Insta bonita. Delivery. Você que mora ali pela região sudeste, ali, eles ficam na rua Dr. Moacir Matiensen, no Jardim do Zolim. Qualidade não muda. Até, pelo contrário, melhora, né? Olha só, desenvolveram a massa integral. Muito obrigado, um abraço pro pessoal do Rajá e Serraria Pizzaria. Sextou, gente, entra, Insta Delivery, procura Rajá e Serraria Pizzaria e peça a sua, tá bom? A gente super recomenda. Deixa eu botar aqui de novo, senão vai esfriar, depois a gente vai comer fria, né? Eba. Vamos lá então, Cris. Eu fui anotando algumas palavrinhas aqui, enquanto você falava, tá? E eu quero saber, quando você ouve essas palavras, o que vem à mente da Cris, Vamos lá. tá bom? Igor, Ah, amor, filho querido. Araras, A cidade que me acolheu. A cidade, até me emociona assim, a cidade onde eu renasci. as amizades, as amigas, Ah, queridas, minhas amigas são minha família. Também. o trauma, Também. Trauma tem cura. Trauma é vida também. É caminho de vida. É pedido de ajuda. e constelações. Constelações é ciência, é método, é filosofia. Muito bem. Rapidinho, viu? Nem é difícil. Viu que delícia? Cris, essa câmera é sua. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, de perguntar, aproveita agora, deixa seu contato novamente, seu Instagram, para que as pessoas possam procurar ajuda e nós temos mais pessoas curadas no mundo para curar outras pessoas. Que delícia, né? Então, assim, gente, meu celular 11 998 45 4761 e o Insta é @psicotrauma.crisgantus. É isso aí. Pessoal, eu quero agradecer a todos. Eu tô procurando aqui quem é que vem amanhã. Cláudia Botelho. Cláudia ex-prefeita Botelho. de Silva Gerbe, presidente estadual do MDB. Ah, legal. Achei aqui a arte. Então vamos lá. Eu vou agradecer. Eu, da minha parte, desejo um ótimo fim de semana. Olha só, vai passar rapidinho, porque segunda a gente já vai estar de volta. Segunda eu volto 18 horas, tá? Você que tá assistindo aí, vai colocando aqui, eu quero para participar do sorteio do Rajá. Não quer esperar o sorteio segunda-feira? Já chama no Insta Delivery e já pede a sua pizza, a sua esfirra aí do Rajá, tá bom? Volto na segunda, então, às 18, às 19h30 na segunda, nós temos também o Saúde em Foco. Agora nós vamos ficar de segunda-feira. E amanhã nós temos EducaPod. EducaPod com a professora Regina e a diretora Josi vão receber aqui, ó, a Cláudia Botelho, que ela é presidente estadual do MDB Mulher e ex-prefeita de Silva Gerbe por 2 mandatos. Uma mulher que vai contar uma história de sucesso, a trajetória dela, o que ela tem aí na bagagem, na carreira, que a trouxe até aqui, certo? Então a gente aguarda vocês amanhã às 10 da manhã, aqui nos canais da Araras Pod. E agradeço novamente. Quero agradecer muito, muito, Foi muito, bom muito. ouvir falar tudo que você falou, aprender muita coisa. Eu aprendi muito hoje. Desperta, assim, a vontade de você fazer a sua própria análise e falar, eu preciso de ajuda, independente do momento da vida. Independente, Merly, independente mesmo. Eu acho que sempre é uma oportunidade da gente se... Autoconhecimento é vida, é
é ir para frente, é crescer. Né? Autoconhecimento é a base. As portas aqui do Araras Pod estão sempre abertas. Se você encontrar algum paciente que queira vir, apesar que o Vinícius falou bastante do resultado das sessões que ele participou, mas se você quiser vir com outro paciente contar, né, alguma história, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los, vai ser uma honra. Que delícia, Tá que bom? delícia, que E delícia. quem quiser participar, procura aí Psicotrauma.Cris Gantos e se prepara que segunda às 19 horas vai ter ali o Com consciência. Café com Consciência. E sempre a gente traz um tema e tem uma apresentação conceitual e logo depois os trabalhos práticos. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Um Melene. ótimo fim de semana para você. Bom fim de semana a todos que estão E bom nos descanso. acompanhando e até segunda.